amigos do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje a gente vai conversar com o Francisco Diogo Magnani, presidente da MZM, eleita a maior construtora da Grande São Paulo pelo ranking ITC. Ele vai falar de lançamentos em Diadema, do mercado imobiliário no ABC, na Grande São Paulo, enfim, do mercado imobiliário de uma forma geral. A gente conversa também sobre Parkinson com a doutora Margarete de Jesus Carvalho, que é professora de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC. Ela vai falar sobre ações desenvolvidas pelo Departamento de Neurologia no combate ou no controle efetivo dessa doença que a cada dia mais você tem diagnosticada e que tem jeito de ser controlada. A gente conversa finalmente com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Martinha fala de vários aspectos ligados à questão sindical no ABC. Portanto, são 3 entrevistas bastante diferentes, é mercado imobiliário, é medicina, é sindicalismo, tudo isso para você que acompanha o programa Joaquim Alessi ficar cada dia mais bem informado. Mas antes de começar as entrevistas, eu tenho um recado aqui interessante. Eu estou escrevendo já há alguns dias no jornal Bom Dia, o jornal editado pelo jornalista Leandro Amaral aqui no ABC. O Bom Dia ABCD tem a coluna Joaquim Alessi, que você pode curtir aqui. Informações quentes de bastidores, informações de política, de economia, de tudo que acontece na região. Então eu te convido, são mais de 600 bancas no ABC vendendo diariamente o jornal Bom Dia, custa só R$1 e tem várias promoções. Você pode colecionar selos, por exemplo, na última promoção, com 10 selinhos você gasta R$10, ganha uma tostadora de R$45. São promoções que vale a pena, vem coisa nova por aí, tem lançamento de mini carros, uma série de lançamentos importantes do jornal Bom Dia que eu acho que vale a pena conferir. E agora, antes de começar o programa, a gente tem aquele recado importante da Fundação do ABC. Educação permanente é exigência do mercado profissional. Não perca tempo e atualize sua carreira fazendo pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 30 especializações nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina, saúde mental, psicologia, nutrição, pesquisa clínica, microcirurgia, direito médico e muito mais. Faça pós-graduação na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e incremente o seu currículo profissional. Matrículas abertas. Mais informações pelo site fmabc.br ou pelo telefone 3525-4707. Pois bem, agora que vocês viram o recado da Fundação do ABC, a gente vai para um rápido intervalo comercial e em 1 minuto começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I, e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial.
Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 primeiros blocos de entrevistas a gente vai falar sobre construção civil, sobre mercado imobiliário, e eu tenho a honra e a satisfação de receber no programa Joaquim Alessi o presidente da MZM, meu amigo Francisco Diogo Magnani. Não é uma construtora qualquer, não. MZM foi eleita pelo ranking ITC, o Índice da Construção Civil, como a maior construtora da Grande São Paulo. Chico, obrigado por comparecer ao programa e parabéns por essa conquista aí. Como é que é esse título de maior construtora da Grande São Paulo? A gente fica realmente envaidecido, né? Realmente trabalhamos muito e aconteceu, os números mostraram, né, que a acumulação dos empreendimentos deu esse índice. Para nós é uma grande satisfação. Agora é só o começo, porque nós pretendemos aí, em particular esse ano de 2012, realmente fazer a diferença, porque tivemos muita dificuldade para aprovação na parte burocrática de muitos empreendimentos, mas todos eles estão aí finalizando e agora nesses próximos 2, 3 meses vem aí uma enxurrada de lançamentos nossos que vai contribuir de maneira bastante relevante para o mercado aqui do ABCDM, Mauá inclusive, e Guarulhos, né? Que nós estamos entrando também. Bom, e eu estava vendo aqui que o ITC é a Inteligência da Construção Civil, e a ITC-NET, ou seja, ele reúne todas as informações, criado pelos próprios empresários, aí dá mais significado ainda, né, para o título, porque é o pessoal do setor que está reconhecendo um parceiro, teoricamente um concorrente, né, porque vocês são empresas que disputam o mercado, mas ser reconhecido pelos parceiros tem um significado especial, né? Não, sem dúvida. É um isso que realmente dá credibilidade. Acho que quem está lá, né, tá todas as principais construtoras elencadas nesse índice, e nós estamos aí tendo o privilégio que na região se destacando em relação a essa posição regional que a gente ocupa aí, né? Legal. Agora, você falou de vários lançamentos e eu senti bastante otimismo na sua fala. Tem gente que fala, mas o mercado começou a complicar, tal, não sei o quê, está caindo, a indústria automobilística reclamando, mas vendendo carro como nunca, né? Alguns outros setores. O mercado para a indústria da construção civil, o mercado imobiliário, como é que ele está hoje? Eu separaria, depende do nicho, né? Mas acho que o nicho que a gente atua, em particular, que é o nicho, vamos dizer assim, é um pouco acima do Minha Casa Minha Vida, mas não muito acima, né? Na faixa, vamos dizer assim, em termos de valores de 200 a 300 mil reais por unidade, é um nicho muito interessante, porque tem crédito, né? Tem uma taxa de juros interessante, tem muitas pessoas que podem se enquadrar nesse financiamento de longo prazo e que tem a condição de comprar e tem o desejo de comprar. Então, independente do contexto de um setor não está indo muito bem, principalmente a parte da indústria e tal, efetivamente, esse nicho está sendo assim, está indicando uma grande demanda, né? E com essas condições de crédito e prazo longo, permite realmente a gente acreditar que vai continuar sendo um sucesso de velocidade de venda para esse nicho. Diferentemente, talvez, de apartamentos de maior valor, que aí já começa a limitar o número de pessoas na condição, mesmo com financiamento bancário, né? Que aí o crédito já fica um pouco mais difícil, fica mais difícil em função da necessidade de maior renda e tal, e que sabemos que a pirâmide do Brasil é bem pirâmide mesmo. É, né? Bem pirâmide, então, ainda precisa achatar um pouquinho. Exatamente, subindo um pouco mais já realmente limita muito, e isso significa limitar muito o número de unidades que podem ser absorvidas pelo mercado. Então é uma lógica natural. Então, para nós, continua, sem dúvida, acontecendo, tanto é que recentemente, aí, 3 semanas atrás, nós acabamos de lançar um pequenininho, 82 unidades, para teste, né, que saiu aí a aprovação. Isso aqui na região mesmo? É isso, Bernardo. E, literalmente, abriu o plantão para assinatura, sábado, domingo, faltou 7 unidades, na semana fechou, na outra semana fechou o decorado, chega de despesa e tal, encerrou. Então foi, e a realidade, quer dizer, acho que, e é o produto dessa faixa mesmo. Então, isso mostrou na região, agora bem recente, né, o ano passado, de 3 semanas atrás, que foi o Conquista Planalto, né, que aconteceu. Olha, sinceramente, nos surpreendeu até mais. Não precisa vender tão rápido. Quer dizer, foi rápido. Agora, é interessante, porque o dinheiro entra, permite, inclusive, que se acelere os prazos, aí se construa... Não necessariamente, porque os prazos que a gente dança, e acho que já são aqueles do mercado. Já são aqueles definidos. Por quê? Porque isso permite que a prestação fique pequena. Se a gente diminuir os prazos,
a prestação aumenta, isso dificulta também as pessoas poderem honrar com uma prestação maior, né? Comprando o seu primeiro imóvel ou o seu segundo imóvel. No caso, deve ser o primeiro imóvel, com certeza. Você falou de 200 a 300 mil. Hoje o cidadão consegue comprar um imóvel desse na planta, no lançamento, pagando uma prestação de média quanto? R$500. Dá para pagar isso? 600, sem dúvida. Porque a gente facilita muito, até, não só nós, isso não é mérito nosso da MZM, o mercado. A preocupação é fazer com que até as chaves, nesses 36 meses que dura todo esse processo até a entrega das chaves, do lançamento propriamente, as pessoas paguem no máximo 28% a 30% com o valor das chaves, do valor do imóvel. O restante vai ser financiamento pós-chave. A partir da entrega das chaves. Então, você já está morando, deixou de pagar aluguel. Exatamente, já está morando. Então, e faz com que a gente possa arrecadar uma prestação pequenininha, uma entrada parcelada para facilitar, eventualmente uma outra intermediária pequena também para também não onerar muito o bolso, só programando aí com uma entrada eventual de um 13º, coisa do gênero, tá certo? E nas chaves é o esforço maior para a pessoa dar lá uns 4%, 5% e entrar no imóvel. Então, esse formato permite que realmente muitas pessoas tenham essa condição. E sem surpresa, porque o juros está definido, não é como antigamente que a pessoa pagava, chegava no final, estava devendo mais do que devia, porque eram juros malucos, né? Agora, eu acho que, na certeza, pelo sistema, não tem como. Paga, terminou, liquidou. Então não tem surpresa. E investir também, né? Em imóvel, além de você realizar, o sonho da casa própria continua sendo e é importante para as pessoas. Como negócio, até no momento desse que a gente vê a redução da taxa de juros, taxa Selic, quer dizer, já não fica tão atrativo você ir para o mercado financeiro, especular com dinheiro. Sim. Quando você adquire um imóvel, quando você tem a tua escritura, quando você tem... Isso é garantido para o resto da vida. Primeiro você vai ter onde morar, e se puder investir para ter mais um, mais dois imóveis, ainda é um grande negócio. Sendo, inclusive, uma dica, a gente tem visto isso muito, até de funcionários e até de pessoal que atua em vendas, que compra imóvel nosso no lançamento, percebe que o lançamento vai acontecer, já sente que vai vender rapidamente, escolhe as principais, quem compra primeiro, compra melhor. Certo. Compra não só no preço melhor, consegue escolher, como também escolhe a posição, a melhor posição, tal, que isso também faz diferença, o andar, tal, isso cada um, sabe, tem as suas preferências. Então a pessoa tem a oportunidade de no lançamento escolher. E o que acontece? É muito comum, para realmente ganhar dinheiro dar certo, a pessoa às vezes paga 7, 8, 10 mil reais parcelado, passa alguns meses, já está tudo vendido, como está acontecendo, está acontecendo, inclusive esse último que foi em uma semana, no final de semana, a pessoa paga, ela se compromete a pagar a parcelinha, a entrada e tal, vendeu tudo, coloca a venda em seguida. Porque já está valendo mais. A pessoa desembolsa muitas vezes 10, 12, 15 mil e vende por 25, ou seja, o ganho é de 10 mil a mais, 10 sobre 15. Então o percentual é absurdo. Quer dizer, a pessoa desembolsa pouco, embora está assumindo um compromisso de 250 mil, 230, o desencaixe dele é de 15 mil reais. Quer dizer, não tem aplicação que dá isso. Né? 15. E aí também já coloca a venda e já acresce mais um 10 porque foi sucesso. E isso tem acontecido com 100% no nosso caso. Não? Então a pessoa ganha às vezes 10 mil reais aplicando 15 num prazo de 3 meses. Porque não existe. Quer dizer, imagine isso, não precisa ter muitas posses. É só você estar bem informado para saber onde é o lançamento. A chave que você falou isso é a informação. Sem dúvida. A informação então, é o melhor bem que a pessoa pode ter hoje. Chico, me permita chamá-lo assim, pela nossa amizade. Eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto para continuar falando sobre a MZM e falar desses lançamentos, que eu tenho certeza que agora o nosso telespectador está querendo saber onde é que vai ter lançamentos que eu estou querendo comprar. Mas a gente fala depois do intervalo comercial. Perfeito. Você, portanto, se quiser ganhar dinheiro, espere 1 minutinho, a gente volta já. Até daqui a pouco. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I,
E o frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas aqui com o Francisco Diogo Magnani, presidente da MZM, a maior construtora da Grande São Paulo, segundo o ranking ITC. Chico, você me falava de vários lançamentos. Quantas unidades vocês devem lançar aí nos próximos dias? Aproximadamente uns mais de 1.300. 1.300 unidades. Um pouco mais, talvez. E tem gente querendo comprar apartamento para tudo isso. Ah, mas não tem dúvida. E mesmo que são lugares distintos, né? Onde são esses lançamentos? Mas nós estamos falando de Diadema, tem 1, 2, 3 lançamentos. E pode ser, aí sem contar o quarto, que é um complexo, né? Certo. Temos também Mauá, né? Nós estamos entrando no mercado de Mauá, porque até então o pessoal estava muito solto lá. Então nós estamos encostando lá para também dar a nossa contribuição para o mercado lá. Então Mauá, Guarulhos e basicamente é Diadema, Mauá e Guarulhos, essas 3. Tem outros na programação, mas já estão um pouco mais verdes, né? Mas esses estão, nesses 2, 3 meses, nesses próximos 2, 3 meses aí, nós já estamos com o Alvará que está saindo, alguns já têm o Alvará, a incorporação, já estaremos com um plantão já montadinho para ir para o mercado mesmo. E esses também, a tendência é vender rápido isso aí? É na mesma faixa de preço que eu falei, né? De 200 a 300 mil, sempre nessa faixa, e cá entre nós, eu acho que nós, lógico, sempre a gente estuda, calibra, faz tem uma sensibilidade em relação ao mercado, o chamado pirata, mas pelo que nós já estamos captando as informações, eu acho que tem tudo para explodir mesmo. Esse é lançamento de curtíssimo prazo, né? Já tem até preços aumentados programados na sequência, se durar, porque esse último que a gente fez não durou. Então, você que está em casa e tem algum dinheirinho, não precisa ser muito não, como o Chico falou, para investir, fique de olho nesses lançamentos, porque quem comprar antes, comprar na planta, primeiro, escolhe melhor. Depois, pode renegociar, se não quiser, pode vender e ganhar dinheiro em cima disso. Eu estava vendo aqui que o crédito, a facilitação do crédito, realmente é um dado importante. Mas não é só ele, tem outros fatores que levam a esse boom imobiliário. Esses eventos esportivos que a gente pensa aí para o Brasil, uma série de coisas. Quais são os outros fatores da economia que impulsionam esse mercado, Chico? Eu acho que o principal fator, além do crédito, que é uma ferramenta aí crucial, né, que é prazo longo e taxa de juros mais baixa, é a própria ascensão, né, da classe C em relação à renda real, o aumento da renda real. Isso fez com que as pessoas realmente, juntando remuneração-renda, aliado a crédito farto e prazo longo, combinasse para que realmente muitas pessoas, muitas famílias possam realmente assim, se candidatar à aquisição da casa própria, que é algo essencial, que não é supérfluo. Acho que a casa, como você falou anteriormente no bloco anterior, o sonho continua, sabe? Quem é que não quer ter a sua casa própria, né? Então é o sonho do brasileiro ter a sua casa própria. Isso está na cultura do brasileiro. Então acho que basicamente essa conjunção desses dois fatores, independente até mesmo aliás, essa conjunção de Copa e Olimpíada, isso até, de certa forma, isso é ruim, em parte, para a construção, porque faz com que haja um superaquecimento e faz com que os itens, principalmente mão de obra, encareça a falta. E tem que ter gente preparada, e não tem tanta gente preparada. Esse é um problema sério. Eu queria te perguntar, no teu setor, a gente vê muita reclamação de, por exemplo, falta de engenharia na indústria automobilística, o pessoal reclamando da falta de mão de obra qualificada. No teu setor, você também tem esse problema? Nossa, principalmente. A nossa... eu já participei de 2 reuniões na Fiesp esse ano, né? Fui convidado lá para um amigo nosso que é diretor lá, né? Da parte que envolve a parte da construção civil, e só se fala nisso. É o problema das entidades de tinta, de material de construção, do Sinduscom, Secov, todo mundo reunido para justamente ver como que atitude integrada, quais atitudes integradas que tem que ser tomadas para que minimize esse problema. Não é só remuneração, porque a remuneração na construção melhorou muito. Só para você ter uma ideia, um bom profissional, um carpinteiro, um bom pedreiro, olha, que trabalha sob tarefa, né, que é a produtividade de uma pessoa boa, realmente que é profissional, pode ganhar 6, 7 mil reais por mês. Olha que ganhar 6, 7 mil reais por mês não é para qualquer um, né? Não é no mercado. É isso que está acontecendo. Mas o problema é da atratividade. As pessoas não têm atratividade. Tem escola do Senai de construção vazia. Está faltando uma propaganda para desmistificar a ideia por exemplo, me permita,
pedreiro. Olha a palavra, pedreiro, aquele que quebra pedra. É meio pejorativo. Então, o filho das pessoas mais humildes não querem ser pedreiros. Mesmo o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Mas só que, embora ganhando muito bem. Porque a diferença entre um profissional bom e um profissional que não tem nenhuma experiência é absurda. O custo é absurdo. Uma pessoa boa, para você ter uma ideia, operacional. Um bom carpinteiro, ele, pela experiência dele, em meia hora ele constrói uma coluna bem feitinha, alinhada, sem problema. Uma pessoa que é ruim, mal preparada, pode demorar 3 dias e vai sair torta. Não vai fazer vai sair torta. Então, olha como é que o técnico é importante. Mas tem que ter atratividade, não só financeira, que está tendo, já está mais, mas também do ponto de vista psicológico, para quebrar esses paradigmas. Sem dúvida. Bom, a gente falou do boom do mercado imobiliário e tal, mas isso exige também investimento. Eu estou vendo aqui no material enviado pela tua assessoria, aliás, muito bem preparado, que a MZM, só em Diadema, a gente falou em 3 torres em Diadema, você falou que pode ter uma 4ª, né? Que tem os residenciais Conquista Alda, São Francisco e Prestes Maia, né? Vocês investiram no ano passado 200 milhões em Diadema. Quer dizer, é necessário que se faça o investimento antes, né? Não, mas não tenha dúvida. E sempre usando os recursos do próprio sistema, né? E no final desse ano deve chegar a 600 milhões. É isso aí, porque nós somos uma empresa muito aberta a parcerias, né? Então já fizemos parceria com as principais empresas aí que de São Paulo que vieram para cá e tivemos experimentações de parcerias específicas em relação a empreendimentos. Agora, a mais recente parceria que nós fizemos em Diadema com o Grupo Fibra, né, lá é o grupo que envolve lá o Banco Fibra, lá o CSN e tal, onde o projeto envolve, é um terreno que nós compramos recentemente, né, e de 10.800 metros do lado da prefeitura, que envolve lá, o projeto está bem avançado, a diretriz deve estar sendo essa semana, de um hotel, que vai ser o primeiro hotel em Diadema, um prédio comercial ao lado, né, para ter uma sinergia, e mais 3 torres residenciais. Então é um complexo, na verdade serviço comercial e residencial. E mais algumas lojas no térreo, bem na avenida da 7 de setembro, onde que é do lado do fórum. Então é um empreendimento único em Diadema com essa caracterização, né, que nós vamos. Então também acreditando muito na cidade de Diadema, que está realmente se mostrando assim, uma oportunidade muito interessante, né, de negócio. Chico, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, você vai voltar mais vezes aqui, a gente vai falar desses lançamentos, vamos mostrar os lançamentos, vamos mostrar quando tiver a inauguração desses prédios, é importante, a gente precisa estar mostrando sempre esse trabalho, que é um trabalho nato de empreendedor. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado, prazer. Esse foi o Francisco Diogo Manhani, presidente da MZM, a maior construtora da Grande São Paulo, segundo o ranking ITC. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, mas o programa Joaquim Alessi não acabou não, a gente volta em 1 minuto. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 blocos a gente vai falar sobre Parkinson.
uma doença que precisa ser diagnosticada para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E a Faculdade de Medicina do ABC, através da disciplina de neurologia, né, o ambulatório de Parkinson, realizou um mutirão para atender as pessoas com essa doença e para procurar encaminhá-la, aquelas que foram diagnosticadas, para tratamentos. Eu converso então com a doutora Margarete. Doutora Margarete, obrigado por comparecer ao programa. Obrigada a oportunidade de estar aqui para divulgar a doença. Isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse atendimento que vocês fizeram no mutirão, 100% gratuito, né, visou identificar. Por que a decisão de fazer o mutirão? Vocês estavam percebendo algo diferente aí? Foram vários motivos, né? O primeiro é que aqui na região do ABC, ela é carente de atendimento neurológico, e não é só aqui no ABC. De modo geral, tem pouco especialista, né? Tem poucos neurologistas. Então, aqui no ABC, o que eu notei até que a gente tinha vários pacientes com doença de Parkinson e que não tinha um ambulatório especializado nisso. Então, há cerca de 2 anos, junto com a coordenação da faculdade, coordenação da disciplina de neurologia, eu montei esse ambulatório de distúrbio do movimento. Dentre os distúrbios do movimento, tratamos de doença de Parkinson, que tem uma incidência grande na população, porque a população está envelhecendo. Então, se essas pessoas envelhecem, e é uma doença ligada ao próprio envelhecimento, então a chance de ter Parkinson, a alta incidência, por causa disso, temos mais casos diagnosticados. Quer dizer, a gente tem uma vantagem, que é a longevidade, mas né? Em contrapartida, aumenta, mas ao mesmo tempo as doenças vão aparecendo. As doenças, né, próprias da idade mesmo. O que é o Parkinson, propriamente dito? Como é que a pessoa consegue imaginar, olha, acho que eu tenho Parkinson, preciso procurar um neurologista? Isso. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa. O que é isso, neurodegenerativa? É que você tem uma destruição de determinados neurônios. E por causa dessa destruição desses neurônios, que não se sabe por quê, a causa até hoje é desconhecida. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma perda desses neurônios, e por causa da perda desses neurônios, você tem menos substância, um neurotransmissor chamado dopamina. Pela deficiência desse neurotransmissor, é que o paciente começa a ter os sintomas. Quais são esses sintomas? Tá? Então, o tremor em repouso, o paciente ele está quieto, está sentado, ou então está andando, começa a ter o tremor. E normalmente, ou é num braço ou numa perna. E essa doença, ela tem uma evolução lenta e progressiva, né? Mas é uma doença que ela pode acometer, normalmente acomete pessoas acima de 55 anos, mas há indivíduos com menos de 40 até menos de 21 anos, sim, que a gente chama de parkinsonismo juvenil e parkinsonismo do adulto jovem. Então não é só o paciente acima de 55 anos que tem a doença de Parkinson, sim, tem também em outras faixas etárias. Agora, qual é a forma de diagnosticar? É levantando o histórico familiar? Como é que é feito isso? É o quadro clínico, certo, é como o paciente se manifesta. Tá. Então, fazendo uma anamnese, o que é? Um termo médico que significa história do paciente. Então, desde quando ele começou com sintoma, há quanto tempo que ele começou com isso? E geralmente os principais sintomas, que a gente chama até de sintomas cardinais, ou seja, os mais importantes e que tem praticamente 100% dos pacientes, é o tremor em repouso, que eu já comentei, a rigidez, então uma dor muscular, o braço está mais duro, e a lentificação dos movimentos, os movimentos automáticos. Então, por exemplo, o que são movimentos automáticos? São movimentos que a gente não pensa para fazer, são movimentos já aprendidos. Então, andar, falar, caminhar. Então, o paciente ele começa a ter dificuldade para andar, dificuldade para falar. Ele até consegue falar, mas com muita dificuldade. Lentificação dos movimentos. Então, ele demora mais para se alimentar, demora mais para comer. Então, antes, por exemplo, ele fazia uma refeição com a família, ele terminava junto com os outros familiares. E depois, com a instalação da doença, ele demora mais, então os outros membros da família acabam comendo, terminando a refeição, e ele ainda fica uma lentificação. Exatamente. E o que é importante é que a manifestação da doença aparece depois que já foram perdidos de 70% a 80% desses neurônios. Então, quando a doença se manifesta,
Na verdade, a doença já começou há muito tempo. Certo. Agora, existem exames também que podem ser feitos, como ultrassonografia, tomografia computadorizada, em casos mais duvidosos, é isso? Não, os exames, na verdade, o diagnóstico é clínico. Certo. Tá? Então, é exame neurológico e história do paciente. Tá? E história familiar também é importante. Os exames é para descartar outras doenças que possam mimetizar, ou seja, que sejam similares à doença de Parkinson, que na verdade não é. Então, os exames é mais para diagnóstico de exclusão mesmo. Agora, é importante o pessoal procurar, porque às vezes existe até um preconceito com a doença, tem né? bastante. Até em função do Papa, que aparecia tremendo e tal, não sei o quê. E, quer dizer, não é necessariamente todo mundo que tem Parkinson que chega num estágio daquele. Não, porque a doença, por exemplo, eu posso ter 10 pacientes com doença de Parkinson. Cada um está numa fase. E o tratamento é muito individualizado. As medicações podem até ser as mesmas, mas quando, primeiro, fazemos diagnóstico de Parkinson, não é só tratamento medicamentoso. O tratamento, ele é subdividido. Então, é o tratamento medicamentoso, que é o médico, de preferência o neurologista, que prescreve as medicações, dependendo da fase que esse paciente esteja. Daí tem a equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? Então, são outros profissionais da saúde, além do neurologista, e que são importantes no tratamento da doença de Parkinson. Quais são eles? Fisioterapia. Então, o fisioterapeuta é muito importante, a fonoaudióloga, a nutricionista, a terapia ocupacional. Muitas vezes, os pacientes também precisam da psicóloga. Por quê? Como eu disse no início, pode aparecer doença de Parkinson dos 50 anos, 55 para frente. Nos dias de hoje, as pessoas com 70, 80 anos têm uma vida ativa. Então, se a doença limita a qualidade de vida desse paciente, limita a atividade dele, por exemplo, um esporte que ele faça, ele vai se sentir limitado e isso, dependendo da personalidade da pessoa, pode ter junto um quadro depressivo. Doutora Margarete, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente volta para mais um bloco, continuando falando disso. Você com certeza não vai mudar de canal, porque o assunto é de extrema importância e eu sei que você tem bastante interesse em acompanhar as informações que a doutora Margarete traz para a gente hoje aqui no programa Joaquim Alessi. Em um minuto, a gente está de volta. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas falando sobre Parkinson, esse mutirão realizado pela disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, conversando com a doutora Margarete de Jesus Carvalho. Doutora Margarete, o Parkinson não tem cura, né? Mas através desses tratamentos, os medicamentos que foram desenvolvidos, que estão colocados à disposição dos pacientes, é possível melhorar e melhorar bastante a qualidade de vida do portador, né? Sim, com certeza. O ideal é sempre fazer o tratamento com um neurologista que esteja habituado a tratar da doença. Porque a doença tem, assim, algumas coisas que são, assim, muito específicas. Então, muitas vezes, o neurologista geral não esteja acostumado com essas nuances, com esses nuances. Então, o paciente sendo bem medicado, tendo a equipe multidisciplinar, e a responsabilidade do tratamento é 50% do paciente e 50%
Como na maioria dos tratamentos. Se o paciente não colabora, não tem jeito. Fica extremamente complicado. E isso a gente tem que embutir na cabeça do paciente, porque muitas vezes ele acha que é só a medicação, que não precisa da equipe multidisciplinar. E que muitas vezes ele tem que entender que se ele não fizer a parte dele no tratamento, o tratamento não vai ser 100%. Verdade. Mas tem uma boa qualidade de vida. Agora, doutora, a senhora disse que o diagnóstico normalmente hoje é feito quando já está com 70%, 80%. Infelizmente. Avançado. Tem como você se prevenir? Por exemplo, hoje a gente vê vários exames para outros tipos de doenças em que você faz exames preventivos, né? Só para citar um exemplo, no caso masculino, o pessoal, por exemplo, tem até um monte de preconceito, mas a questão da próstata, você consegue, indo ao urologista, determinar se você está sujeito a esse tipo de problema e se precaver. Sim. No caso do Parkinson, dá para fazer exames preventivos, alguma coisa ou não? Não tem. Se tem, por exemplo, uma história familiar, alguém com Parkinson, a pessoa começa com um tremor, começa já com algum sintoma de Parkinson. Tem o que a gente chama de sintomas não motores. Porque esses daí que eu citei, a rigidez, o tremor, a lentificação dos movimentos, a gente considera como sintomas motores. Tem os sintomas não motores, que são sintomas que aparecem até antes desses motores. Quais são? Quadro depressivo, tá? A diminuição do olfato. A diminuição do olfato, teve até um trabalho que nós publicamos, que ela aparece de 7 a 8 anos antes dos sintomas motores. Então, se a pessoa tem uma diminuição do olfato, já tem uma história familiar, é uma coisa de alerta. Então, para a pessoa procurar o neurologista, não que a pessoa já vá ser tratada, mas assim, iniciando o tratamento precocemente, assim que seja diagnosticado, e já começando com a equipe multidisciplinar, já no início do diagnóstico, a qualidade de vida melhora muito. Tá. A gente falou em medicamentos que podem retardar, né, o avanço da doença ou conter, amenizar os sintomas. Agora tem até a cirurgia que é feita. As cirurgias, isso daí é uma coisa importante, por quê? Porque muitas vezes o paciente está com diagnóstico de Parkinson e ele acha que a cirurgia é curativa. Não é. A cirurgia é uma coisa paliativa, tem indicação plena para a cirurgia. Atualmente, a cirurgia que é feita, que é a ponta do tratamento, é o DBS. O que é DBS? É a sigla em inglês, que é Deep Brain Stimulation, então estimulação cerebral profunda, que é colocado marca-passo. Tá? Como um marca-passo cardíaco muito parecido, né? Mas quais que são os pacientes que vão para a cirurgia? Os pacientes que já estão apresentando complicações motoras da doença de Parkinson, que você não consegue controlar essas complicações através de medicação. Sim. E da equipe multidisciplinar. Mas o paciente, quando ele é bem indicado para a cirurgia tem sucesso, tá? Mas o paciente ele continua com a equipe multidisciplinar e com o tratamento medicamentoso. Em alguns casos a gente consegue até diminuir a dose do remédio, mas lembrar que é uma doença evolutiva. Então é uma coisa para melhorar a qualidade de vida, mas a gente sabe que a doença vai evoluir e, lógico, o marca-passo ele está lá como auxílio no tratamento, mas ele não é curativo, é paliativo. Doutora Margarete, muitas vezes as pessoas confundem Parkinson com Alzheimer, é muito né? frequente. Tem muita diferença uma doença da outra. Muita. Primeiro, que Alzheimer é a doença neurológica, neurodegenerativa mais frequente. E Parkinson é a segunda. O Alzheimer, o paciente ele tem um distúrbio de memória. E para fatos recentes, fatos antigos, então, fatos da infância, da adolescência, quando ele tinha 30, 40 anos, ele lembra com perfeição, com detalhes. Sim. Agora, fatos recentes, por exemplo, se almoçou, se tomou café, se conversou com uma pessoa, o nome de alguém próximo, não consegue lembrar. O que não acontece no Parkinson? No Parkinson pode acontecer, mas numa fase muito avançada, depois de 15, 20 anos de Parkinson. Tá. E a doença do Parkinson atinge mais homens, mais mulheres? Não, a prevalência é igual. É igual. Não tem assim, predomínio com classe social, com raça, nem com sexo. Certo. Talvez uma diferença só pela idade, como a senhora me disse, aumenta mais com a idade, mas também pode acontecer em jovens. Pode acontecer. E temos o que nós chamamos do Parkinson secundário, Parkinsonismo secundário. Né? O paciente tem tremor, tem rigidez, parece um Parkinson, mas não é. E é secundário, como o próprio nome diz.
há outras coisas. Quais outras coisas? Medicações. Então, tem alguns grupos de medicações que favorecem a dar o tremor no paciente. O tremor é muito parecido com Parkinson. Sim. Então, por exemplo, medicações usadas para quadro vertiginoso. Então, Estugeron, Vertix, Flunarizina. Essas medicações não vão dar o Parkinson, mas para algumas pessoas pode desencadear um tremor que a pessoa já é idosa, está com tremor, parece ser Parkinson, mas quando examinamos e tiramos a história desse paciente, conversamos com ele, vimos que retirando essa medicação, muitas vezes esse sintoma desaparece. A gente falou do Papa, eu lembrei aqui do Mohamed Ali, que também teve Parkinson, isso, né? Isso. E talvez em função do próprio esporte, do boxe. O próprio trauma. Como também temos pacientes jovens por causa do uso de drogas. Também Cocaína, crack, exatamente. Eles têm lesão em estruturas nervosas e essas estruturas relacionadas à circuitaria da doença de Parkinson. Sim. Então pode aparecer, é um Parkinson perfeito e tratamos como tal. Tá. Eu vejo essas lutas na televisão, agora virou moda, esse negócio de UFC, MMA. Uhum. Isso é um bom caminho para levar esse tipo de problema, né? Traumas em face, na cabeça, segmento cefálico, é um dos fatores, né, uma das causas de parkinsonismo secundário, é trauma. Tá ótimo. Doutora Margarete de Jesus Carvalho, obrigado pela entrevista. E olha, sempre que tiver notícias lá da neurologia, pode procurar a gente, que a gente tem o maior prazer em divulgar. Muito obrigada. Obrigado e até uma próxima entrevista. Obrigada. Essa foi a doutora Margarete de Jesus Carvalho, de neurologia, professora de neurologia e coordenadora do ambulatório de Parkinson da Faculdade de Medicina do ABC, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessio. O programa não acabou não, a gente volta em 1 minuto. Até já. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessio, e nesses 2 últimos blocos do programa eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Martinha, obrigado por comparecer ao nosso programa. Obrigado a você, Joaquim, pela oportunidade de estar aqui, telespectador, é uma satisfação. Ótimo. Martinha, eu conversei já conversei com você sobre a questão da educação, que você tem defendido essa bandeira de investimentos cada vez mais fortes na educação de uma forma geral, e a gente entende essa tua preocupação. Recentemente eu recebi aqui o advogado Raimundo Salles, que é pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PDT, o seu partido, o Partido Democrático Trabalhista, e ele me dava números que eu reputo dos mais alarmantes. 29 mil jovens de 0 a 17 anos de Santo André estão fora da escola. Uma grande parte, de 0 a 3 anos, sem creche. Agora, no Dia das Mães, a presidenta Dilma Rousseff
lançou o programa Brasil Carinhoso, que parece que vai ao encontro desses anseios, dessas manifestações que vocês têm, exatamente para a construção de creches. Você acompanhou isso? O que você acha dessa proposta da presidenta Dilma Rousseff? Nós entendemos, Joaquim, telespectador, que é muito importante essa preocupação. Eu acho que está de parabéns a presidenta da República, porque um país, para ser socialmente justo, é preciso que você tenha alguns alcances. Obviamente que você tem que pensar na economia como um todo, a participação do país na economia a nível internacional, essa relação com os outros países, que é importante para o crescimento, mas é importante também que você tenha a preocupação com o lado social. O país precisa crescer, o país precisa ser um país forte, um país rico, mas com uma sociedade também que tenha condições de vida mínima, digna, né? E isso não pode acontecer com alguns países, às vezes da Arábia, que tem petróleo, que são algumas pessoas multimilionários mais ricos do mundo, ou seja, o país rico com uma população pobre. Então essa preocupação nós temos batido sempre, de que é preciso, para você ter um país socialmente justo, que você tenha distribuição de renda, que você se preocupe com essas crianças aí nesse período, aí até 6, 7 anos de idade, até 12, 14, 16 anos, para que eles possam ter uma formação básica para poder entrar no mercado de trabalho, ter condições de trabalhar e viver, e não a gente perder as nossas crianças aí para o crime organizado, como está acontecendo aqui em muitas regiões do nosso país. Certo. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esteve na região também nos últimos dias, e ele falava a respeito desse projeto. Tem aqui um dado, que ele disse que o Brasil Carinhoso vai garantir uma renda mínima de R$70 a cada membro das famílias extremamente pobres no país e que tenham pelo menos uma criança até 6 anos de idade. Isso deve beneficiar no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas. Isso vai ao encontro dessa tua proposta, ou seja, de uma melhor distribuição de renda e, ao mesmo tempo que você propõe a criação de creches, você oferece condições para que a mulher vá para o mercado de trabalho, para melhorar a renda da família, para ajudar o marido na composição de renda, às vezes ganha até mais, né? Na categoria, como é que vocês estão vendo a necessidade de participação da mulher e da presença feminina engrossando esse mercado? É muito importante, por isso que nós temos batido muito na questão de creche. Os grandes centros precisam ter uma estrutura de creche forte, né? Porque assim você tem a mulher ocupando o mercado de trabalho e às vezes quando ela não está no mercado de trabalho, ela está fazendo treinamentos, estudando, aprendendo, fazendo curso técnico para poder ajudar na renda familiar. Então é importante que dê essa base. Às vezes nós temos visto aí muito isso, né? Quer dizer, as pessoas querem trabalhar na periferia e têm dificuldade onde deixar as crianças, quer dizer, você não tem ninguém para tomar conta, você não tem creche, então, quer dizer, isso dificulta muito, isso atrasa o país, né? Legal. Martinho, eu quero falar das atividades sindicais. Recentemente vocês tiveram aí na base uma greve, né, numa fábrica importante, que é a Manhete Marelli, com 1.500 funcionários. Eu quero falar um pouco da economia, da situação atual do país, que parece que está muito bem, mas vocês mesmo têm reclamado de algumas coisas, vão entrar em processo de negociação de PLR, discutir isso aí, mas eu vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu te convido a continuar aqui, não mudar de canal, o programa Joaquim Alessi volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I,
E o frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva Martinha. Martinha, a gente falou um pouquinho antes do intervalo dessa greve que aconteceu, por que ela aconteceu, como é que se deu e o que ficou decidido. Então, é bem provável que a gente tenha mais greves na categoria por PLR. Eu tenho alertado já há algum tempo, né, os empresários de que o salário médio do trabalhador ele está bastante arrochado. As empresas têm feito a rotatividade de mão de obra. Continuam fazendo isso? Continuam fazendo. Sempre que possível eles fazem isso para manter o salário nos níveis, nos patamares mais baixos possível, né? Próximo ali do salário inicial, ali, que é o piso salarial. Então, além disso, eles têm também outro aspecto hoje, que é tentar conter, de certa forma, o PLR, que tem sido uma válvula de escape. PLR, só para a gente esclarecer para quem está caindo de paraquedas, é participação nos lucros e resultados. Né? Que era uma reivindicação nossa do movimento sindical, que começou como abono, depois medida provisória. Que no ano passado vocês tiveram conquistas importantíssimas. Né? Importantíssimas, a nível nacional, né? Nas montadoras, inclusive no sul do Brasil, cresceram bastante o nível do PLR. Então nós temos, para garantir isso, a gente tem feito algumas lutas. Foi o caso da Magnete Marelli, que ela tinha fechado já um número, tinha também problema de assistência médica, que ela foi aumentando os valores de desconto de assistência médica dos trabalhadores, e aí chega numa hora que é insuportável, né? O cara tem que trabalhar para pagar assistência médica e etc., e outros custos. Então nós tivemos essa paralisação, a empresa teve que melhorar a proposta, e é possível que a gente tenha greve em outras empresas. Certo. Porque também a Magnete Marelli melhorou a proposta? Melhorou a proposta, era a proposta de 4.200, passou para 4.500, era 2.400 de primeira parcela, aumentou para 2.700. Isso, esses trabalhadores recebem já agora? Já receberam dia 15. Já receberam dia 15, certo. Já receberam dia 15 a primeira parcela e o restante recebe no final de novembro. Certo. E nós estamos em negociação com um grupo de outras empresas, porque a gente percebe hoje o seguinte: os empresários do mercado financeiro, eles investem na indústria, principalmente nas multinacionais. E com essa queda de juros constante, que é boa para a economia, que né? É boa para a economia, sempre cobrou isso, exatamente. Né? A gente lembrava sempre do nosso saudoso vice-presidente José Alencar, cobrando a posição de empresário, a redução dos juros da economia. A gente, reduzindo a taxa básica de juros, o mercado financeiro fica menos atrativo. Exatamente. Aí, e é esse o objetivo, vão investir na produção. Só que parece que esse pessoal quer um retorno muito rápido, né? Muito rápido e quer um retorno, assim, estratosférico, né? A gente sabe aí de empresas que... Estão acostumados com a bolsa, que você ganha da noite para o dia, né? As empresas não podem nem abrir muito e tal, falam, a gente não pode dar fontes e tal, mas, porra, os caras investem aqui e quer 20% limpo, né? Em um ano, aí não interessa. Aí eu também quero, o duro é conseguir fazer isso no mercado. De que forma você vai fazer isso? Para pagar salário, pagar os produtos, né, que você agregados, etc. Então, né, os empresários também têm tido dificuldade, a gente percebe isso. Mas aí, se a gente também não fizer a nossa pressão, eles também não têm como negociar com esse setor aí de investidores. Aliás, eu acho que os empresários não podem nem reclamar muito de vocês, porque há pouco tempo a gente foi lá mesmo cobrir, você deu entrevista para a gente na Assembleia Legislativa, um ato defendendo a indústria nacional, defendendo redução de custos, carga tributária, para que a empresa possa ter nível de competitividade com as multinacionais no exterior, possa exportar. Vocês lutaram lado a lado com a Fiesp, com o Ciesp, com o Sindimac, ou seja, defendendo o conjunto, né? Exatamente. A gente defende, hoje o movimento sindical não defende só a fatia dos trabalhadores do salário. Não, a gente tem uma compreensão maior que é preciso ter a indústria produzindo, né, gerando emprego, gerando riqueza, e nós queremos manter a nossa fatia, mas também quando a gente tem que lutar contra os impostos, contra os importados, né, enfim, contra também os juros altos, que tudo é importante para a indústria, a gente tem lutado
para ajudar esse setor, que é importante, ajudando eles, ajuda a economia como um todo, e também tem o nosso momento de reivindicar nossos interesses corporativos. Maravilha. Martinha, por hoje o nosso tempo está encerrado, mas lógico, você tem a chave da sala aqui, você entra sempre para dar entrevista e a gente está aqui à disposição para levar as notícias do sindicato para a classe trabalhadora e para a sociedade de uma forma geral. Ok. Obrigado, então. Obrigado a você, Joaquim, obrigado ao telespectador, um grande abraço. Tá ótimo. Esse foi o Cícero Firmino da Silva Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que conversou com você, telespectador do programa Joaquim Alessi. Que não acabou ainda não, a gente volta em 1 minuto. Até já. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram bastante essas 3 entrevistas. O Francisco Diogo Manhani, presidente da MZM, que falou sobre o mercado imobiliário. A doutora Margarete, que conversou com a gente a respeito do Parkinson, e também o Cícero Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu volto a lembrar que eu estou escrevendo todo dia no Jornal Bom Dia, tem a coluna Joaquim Alessi, onde você acompanha tudo o que acontece, principalmente em política no ABC, e eu te convido a acompanhar também a coluna Joaquim Alessi no Jornal Bom Dia. Espero que vocês tenham gostado do programa e espero de vocês na próxima audiência. Até lá!